Olá, mais uma vez nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre o apóstolo São Paulo. Os apóstolos, eles não guardavam o sábado. Os apóstolos, eles guardavam o primeiro dia da semana e hoje nós estaremos mostrando isso. Porque o sábado foi deixado para aqueles judeus da época de Moisés. A Bíblia esclarece muito bem isso e fala corretamente que aquilo foi posto temporariamente para os judeus ali, que foram libertos das mãos dos egípcios. Na época dos apóstolos, existia dois tipos de judeus. Os judeus que guardavam o sábado, que não seguiam o evangelho de São Paulo, e os judeus que andavam com Paulo, com os apóstolos, que guardavam o primeiro dia da semana. Jesus veio para quebrar o sábado. Jesus quebrou o sábado. Jesus, mas os seus discípulos, colheram espigas de milho no dia do sábado. Jesus curou uma mulher no dia do sábado. Por quê? Mostrando que ele veio para quebrar a lei, mostrando que seria implantado a graça. E que este mandamento dos 10 mandamentos, o único mandamento que foi quebrado foi o sábado. Todos os outros continuavam, porque os outros se resumem em dois. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Porque se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai cobiçar as coisas alheias, você não vai levantar falso testemunho, você não vai matar, você não vai roubar do próximo, você vai honrar o seu pai e sua mãe. Então, ele saltou o sábado e sobrou 9 mandamentos. Dos 9, ele pegou esses 9 e transformou em 2 mandamentos. Então, na época de Paulo, nós vamos mostrar aqui, Atos dos Apóstolos 20, verso 7. Veja aqui, o apóstolo São Paulo. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou-se a prática até o meio-dia. Veja aqui, que ele guardava o primeiro dia, ele dava a Santa Ceia, que era o partir do pão. Por que o primeiro dia? Porque o primeiro dia aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus quisesse que nós guardássemos o sábado, ele teria ressuscitado em um dia de sábado, que é o 7º dia. Não, ele ressuscitou no primeiro dia. No primeiro dia, Jesus ressuscitou. Por quê? Quebrando o sábado, e ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Então, por isso, ele ressuscitou ao primeiro dia. Então, por isso, Paulo repartia a Santa Ceia no primeiro dia da semana. Então, eram os judeus que aceitavam a graça, que andavam com Paulo. Agora, os outros judeus continuavam com aquela doutrina da lei, guardando o sábado, como muitos hoje faz. Esses que guardam sábado terão que guardar toda a lei, senão será culpado de tudo. Eles serão julgados pela lei. E nenhum homem pode cumprir a lei. Jesus cumpriu toda a lei.
Por isso ele quebrou o sábado, porque ele cumpriu a lei. E ele se tornou sábado, que significa descanso. Jesus é o descanso. É por isso que aqui, ó, Moisés não guardou o seu sábado, não. Deus deu outra lei. Veja aqui, ó. Levítico 23, verso 7. No primeiro dia tereis santa convocação. Veja aqui, ó. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Aqui aponta para quem? Aqui aponta para Jesus Cristo. Aqui aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui as primícias, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, veja, quando eles entrarem na terra, seria mudado aquilo. A graça entraria quando eles entrarem na terra prometida, porque aquela lei foi feita só para o deserto, somente para o deserto, a lei do sábado, para ter uma facilidade de dominar aquele povo. Então tinha que ter leis. Tinha que ter leis, tem que ter leis, porque 2 milhões de pessoas ali, Deus fez com que Moisés fizesse leis para aquele povo. Era necessário ter as leis. Então, quando eles chegaram aqui, ó, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando houverdes entrado na terra, que foi Israel, e vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito ao Senhor. Ao Senhor, aceitos ao seguinte dia do sábado. Depois do sábado moverá o sacerdote. Por quê? Depois do sábado, Jesus ressuscitou. Então ali a lei foi quebrada. Então as pessoas têm que entender isso. Então aqui, em Levítico 23, está escrito assim, ó: ao primeiro dia haverá santa convocação. É por isso que nós aproveitamos o primeiro dia da semana para adorar ao Senhor. Por quê? Por causa da ressurreição do Senhor. Ele ressuscitou ao primeiro dia. Então, se o sábado fosse importante, por que ele não ressuscitou? Que ele não ressuscitou ao sétimo dia? Ele ressuscitou ao primeiro dia. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º, depois do 7º, volta de novo. É o dia 8º, que é o primeiro. Depois do 7º, é o 8º. E o 8º se torna o primeiro dia da semana. Não tem o 8º dia na semana. Então, esse 8º aqui é o primeiro dia, que vem depois do 7º, é o primeiro. Mas é chamado de 8º. O dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Então, quando se guarda o sábado, você está desfazendo de Jesus. Quer dizer que o sangue de Jesus não valeu nada, porque você vive pela lei. O sábado é um tipo, é a sombra daquilo que viria mais tarde, daquilo que Jesus viria cumprir. Então Jesus cumpriu a lei. Ele trabalhou no sábado, mostrando que ele estava quebrando aquilo ali. Ele estava quebrando a lei. Moisés quebrou as tábuas da lei, mostrando que outra lei seria escrita. Aqui é um símbolo, quando Moisés jogou aquela tábua, jogou no chão aquela lei escrita. Ele quebrou ali. A lei foi quebrada.
e Deus escreveu outra lei. Então aquilo apontava para Jesus Cristo, escrevendo outra lei, que agora seria o primeiro dia, porque ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Então por isso ele ressuscitou no primeiro dia. Porque ele é único, ele é o primeiro. Então é simbólico. Então ele não pode ser o sétimo. Ele tem que ser o primeiro. Então é por isso que os apóstolos não falaram do sábado. Jesus não falou de sábado. Jesus falou do sábado quando ele disse que haveria perseguição, porque ele sabia que muitos judeus ali guardariam o sábado. Por isso que ele disse: tomara que a vossa fuga não seja no sábado. Não porque ele mandou que guardassem aquele sábado, não. Porque Jesus sabia que ali eles continuariam, muitos ali, guardando o sábado. Então, aí está a explicação. Então, Moisés guardou o primeiro dia também. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso. Só sobre Moisés guardando o primeiro dia. Então, vocês apanhem este vídeo aí. Ele teve mais de 1.300 visualizações. Mais de 1.300 visualizações. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like e passe este vídeo aí para quem necessita de um estudo como este. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.